Fala, leitores da Bíblia. Hoje nós vamos ler o Salmo 6. Vamos dar continuidade aí à nossa leitura. Nesse Salmo, Davi reconhece que Deus pode estar punindo ele, está pesando a sua mão sobre ele por causa do seu pecado. De fato, Davi, embora tenha sido homem segundo o coração de Deus, ele cometeu muitos erros e Deus tratou da vida dele, o disciplinou, e Davi aqui reconhece diante de Deus que o seu sofrimento tem como raiz o seu pecado, né? Então ele diz o seguinte, ele diz assim: Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Então ele reconhece que Deus pode estar irado contra ele. E uma coisa que a gente aprende aqui é que Deus se ira conosco por causa do nosso pecado. Quando nós andamos de maneira errada, quando nós fazemos o que não deveríamos fazer, ou quando nós deixamos de fazer o que nós deveríamos fazer, Deus muitas vezes se ira contra nós e Ele então pesa a sua mão sobre nós. E ele reconhece isso, o Davi reconhece isso, que ele pode estar sendo repreendido, castigado, ele se sente debilitado por conta de que Deus está pesando a sua mão sobre ele. E no versículo 3 ele diz: também a minha alma está profundamente perturbada, mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, e livra a minha alma. Salva-me por tua graça. Pois na morte não há recordação de ti. No sepulcro, quem te dará louvor? Estou cansado de tanto gemer. Todas as noites faço nadar o meu leito, de minhas lágrimas o alago. Meus olhos de mágoa se acham amortecidos. Envelhecem por causa de todos os meus adversários. Então aqui Davi descreve o seu sofrimento, a perturbação da sua alma. Ele sente que o Senhor está distante dele e ele então pede para que o Senhor volte. Ele diz que na morte não há lembrança do Senhor, não tem como alguém morto render louvor ao Senhor, por isso é como se ele estivesse pedindo: Senhor, me livra da morte para que eu continue te louvando, para que eu continue na tua presença, diante dos homens, fazendo o teu nome conhecido. Ele declara que geme, que alaga a sua cama com lágrimas, ele está magoado, enfim, ele está declarando diante do Senhor toda a sua dor e ele clama a Deus por misericórdia. E aparentemente, do versículo 1 ao 7, nós vemos um quadro, um tom, digamos aí, um tom baixo, como se fosse um hino com tons menores, um tom tenebroso de muita dor, muito pranto, muito lamento. Mas algo acontece. No versículo 8 em diante, nós vemos aqui o tom muda, a música modula. Ele diz o seguinte: apartai-vos de mim, todos os que praticais iniquidade, porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento. O Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor acolhe a minha oração. Envergonhem-se e sejam sobremodo perturbados todos os meus inimigos, retirem-se de súbito cobertos de vexame. Então, o tom muda, ele agora se vê fortalecido, amparado. Ele diz que Deus ouviu a sua voz, ouviu o seu lamento, ouviu a sua súplica, ouviu, acolheu a sua oração
Então ele se vê revigorado, fortalecido, e ele então no versículo 10 é como se ele dissesse, né, aos seus inimigos que eles devem realmente ser punidos, perturbados, cobertos de vexame. Provavelmente ainda nesse Salmo de número 6, o contexto ainda seja a fuga de Davi de Absalão, e ele cercado por seus inimigos, privado da companhia da sua família, dos seus bens e tudo mais. Então nós vemos aqui que um retrato claro de que quando alguém se aproxima diante de Deus com o coração contrito, quebrantado, alguém que clama por misericórdia a Deus, Deus ouve e Deus atende. Nós não podemos nos aproximar de Deus com arrogância, nós não podemos nos aproximar de Deus reivindicando direitos, mas temos que entender que muitas das coisas que nós vivemos é sim por conta do modo como nós temos procedido na nossa vida. Muitas coisas que nós fazemos que não agradam a Deus, eventualmente podem trazer consequências duríssimas. E Davi estava sofrendo nada mais do que consequências dos seus próprios erros. E então ele clama ao Senhor por misericórdia, e Deus, na sua infinita graça, se aproxima dele, acolhe a sua oração e restaura as suas forças. É isso que nós vemos no Salmo 6. Bom, um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser.